Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes. Nessa aula nós vamos cuidar do tema direitos e deveres individuais e coletivos. Nós já fizemos análise da teoria geral dos direitos fundamentais. Agora nós vamos analisar pontualmente o artigo 5º. Nós vamos aqui passar a fazer uma análise sistemática pelos principais dispositivos e eu destaco desde já que é fundamental que você faça a leitura completa do texto do artigo 5º. No final do nosso material, eu inseri o texto integral para que você possa já fazer a leitura. Tudo bem? Então, leia completamente. Para isso, porque fazendo assim você vai ter um êxito completo, você realmente vai estar preparado para gabaritar as questões na hora da prova. Olha só, eu vou aqui analisar o texto integral do artigo 5º, vou analisar a principal doutrina e a principal jurisprudência aplicável à matéria, tudo de forma clara e objetiva para que seu estudo seja o mais completo possível. A ideia aqui é eu passar para você os instrumentos necessários para que você aprenda efetivamente aquilo que nós vamos estudar. E qualquer dúvida que você tiver, vá ao fórum de dúvidas e manda para mim. Eu vou fazer o maior esforço possível para passar para você o melhor conteúdo possível visando a sua aprovação. Tudo bem? E no fórum de dúvidas você pode mandar depois o feedback, né? Com as dúvidas, com suas ponderações, com seus elogios, por que não? Não é isso? Nós estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Vamos lá? Então olha só, a nossa temática dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha só. O nosso ponto de partida, artigo 5º. E aí, algumas pessoas me perguntam assim, Wellington, sobre o artigo 5º, qual a parte que você me orienta a ler? Ó, do artigo 5º, eu só oriento que você faça a leitura dessa parte aqui, ó, tudo. Todo o artigo 5º com seus 78 incisos e seus 4 parágrafos. Beleza? Leia tudo. Vamos fechar completamente, vamos quebrar a banca. Vamos lá. Vamos começar com o direito à vida. Olha só. O artigo 5º, caput, a cabeça do artigo 5º, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Olha só, na cabeça, no caput do artigo 5º, nós vamos encontrar os 5 pilares dos direitos fundamentais. Eu digo que são os pilares por quê? Porque todos os direitos fundamentais, direta ou indiretamente, decorrem desses 5 direitos que estão previstos no caput do artigo 5º. Quer ver? Olha só, quando você pega o direito à vida, que é o nosso ponto de partida, eu te pergunto, ó, entre o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, desses 5 direitos, qual é o mais importante? Será que é o direito à vida ou o direito à igualdade? O direito à vida ou o direito à propriedade? Eu pergunto mais uma outra coisa. Se tirar o direito à vida de uma pessoa, ela ainda vai ter propriedade, liberdade, igualdade, segurança? Não, não vai ter. Logo, o direito à vida é uma condição, é um pressuposto de exercício dos demais direitos. O direito à vida é o mais fundamental dos direitos que nós temos. Tudo bem? O direito à vida é o mais importante. Agora olha o detalhe. O direito à vida não se resume ao direito a estar vivo, o direito à existência. Por exemplo, o Código Penal, do artigo 121 ao 128, trata dos crimes contra a vida. Veja, quando a lei penal ela trata dos crimes contra a vida, o recado que ela está trazendo é não mate. Quando, por exemplo, o artigo 121 diz assim, matar alguém, pena, e aí ela estabelece as penas ali, o que ela está dizendo? O recado que ela está dizendo é não mate.
É isso que ela está falando. E quando a lei penal diz não mate, ela está protegendo, está garantindo o direito à vida, o direito de a pessoa permanecer viva. Entretanto, o direito à vida não se resume a isso. Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, o direito à vida é o direito a uma vida digna. O Estado, além de assegurar o direito à vida, precisa assegurar condições de vida com dignidade. É por isso que, principalmente na temática dos direitos sociais, a gente estuda o chamado mínimo existencial. E o que é o mínimo existencial? É exatamente o Estado assegurar um mínimo de direitos para que os seres humanos, as pessoas, tenham uma vida digna. Vamos dar uma olhada? Olha só, quando a gente fala do direito à vida, nós podemos começar a análise do artigo 5º cabeça, o artigo 5º caput. E como eu disse, o que é o direito à vida? É o direito a uma existência digna. O direito à vida não se resume ao direito de permanecer vivo, mas exige-se que o Estado assegure condições mínimas de dignidade. E isso é uma exigência do artigo 1º, inciso 3º, porque, como eu disse, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Detalhe: o direito à vida é o pressuposto de exercício dos demais. Por que isso? Porque ele é o mais fundamental dos direitos que nós dispomos. Como eu disse, tira o direito à vida, sobra o quê? Sobra a propriedade? Sobra direito à liberdade? Não. Tirou o direito à vida, você tirou tudo da pessoa. Tudo bem? Então, o direito à vida é condição de exercício, pressuposto de exercício dos demais direitos. Agora eu pergunto, o direito à vida sendo o mais fundamental de todos os direitos, ele é absoluto? Será que a Constituição Federal permite alguma espécie de restrição ou violação ao direito à vida? Olha só, o direito à vida, embora seja o mais fundamental de todos os direitos, ele não é absoluto. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, permite a aplicação da pena de morte em caso de guerra declarada. Além disso, o Código Penal Militar, no artigo 56, diz que a pena de morte será aplicada por fuzilamento. Se você também no Código Penal Militar pegar os artigos 355 a 365, você vai ver tipos penais que em tempo de guerra admitem a aplicação da pena de morte. Então fica atento, o direito à vida, embora seja um pressuposto de exercício dos demais, não é um direito absoluto. E não é porque, como eu disse, se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 47, a linha A, nós vamos encontrar a permissão constitucional excepcional para a aplicação da pena de morte. Cuidado, olha a garantia do direito à vida, não haverá pena de morte. A regra é essa. Quando a Constituição diz não haverá pena de morte, ela está assegurando, garantindo o direito à vida. Entretanto, ela diz salvo no caso de guerra declarada. Então, admite-se excepcionalmente a pena de morte no caso de guerra declarada. Lembrando que a competência para declarar a guerra, artigo 84, inciso 19, é uma competência privativa do presidente da República. Tudo bem? Então, fica atento com isso. Embora o direito seja um pressuposto de exercício dos demais, ele não é absoluto. Admite-se a pena de morte excepcionalmente. Dois entendimentos importantes do Supremo Tribunal Federal para a nossa prova. Primeiro, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo não viola a dignidade da pessoa humana nem o direito à vida. Tudo bem?
Outro entendimento: a pesquisa com células tronco embrionárias não viola a dignidade da pessoa humana, nem o direito à vida. Aqui eu não coloquei, mas foi a ADI 3510. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3510. Então fica atento, ó. O Supremo entendeu que a interrupção da gravidez do feto anencéfalo não se configura crime de aborto, porque o feto anencéfalo, em virtude de não possuir o cérebro, considera-se, o Supremo adotou a mesma linha de uma pessoa que teve uma morte cerebral, por exemplo. Se não tem cérebro, o Supremo adotou a mesma linha. Então, em tese, não há pessoa. Se não há pessoa, não há direito à vida. Então, fica atento. A interrupção da gravidez do feto anencéfalo não viola o direito à vida. Da mesma forma, o Supremo entendeu que a pesquisa com células tronco embrionárias não viola a dignidade da pessoa humana nem o direito à vida. E por que o Supremo entendeu isso? Entendeu basicamente que embrião é embrião, pessoa é pessoa. E aí, uma questão interessante que o Supremo decidiu. Ele entendeu que no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade 3510, o Supremo adotou como linha de argumentação a lei dos transplantes de órgãos. E o que essa lei diz? Essa lei diz que o final da vida acontece quando há a morte cerebral, né? A morte encefálica, morte cerebral. E alguns autores têm defendido que se, né, o fim da vida acontece, né, quando há a morte cerebral, o início dela também ocorreria quando há, né, a formação da parte do sistema nervoso central, da parte do cérebro, as atividades cerebrais. Embora haja divergência na doutrina acerca disso, alguns autores têm defendido que nessa ação direta de inconstitucionalidade 3510, essa foi a tese adotada pelo Supremo. Então fica atento, 2 pontos. A pesquisa com célula tronco embrionária não viola o direito à vida, nem a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Tudo bem? Legal? Então, aqui a gente fecha uma abordagem sistemática do direito à vida. Vamos agora fazer uma análise do princípio da igualdade ou da isonomia. Aqui, o nosso ponto de partida ainda vai ser o artigo 5º cabeça, tá? O artigo 5º caput. Olha só. No artigo 5º caput, a gente lê: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ora, se todos são iguais perante a lei, aí está o núcleo da igualdade formal. A igualdade de todos perante a lei, uma igualdade abstrata, uma igualdade em que, em tese, a lei vai tratar todos de maneira igual. Agora, fica atento, quando a gente fala de igualdade, cuidado. A igualdade jurídica, ela não é semelhante à igualdade que nós adotamos nas nossas relações diárias. Por quê? Nas nossas relações cotidianas, quando a gente fala de igualdade, em tese é uma igualdade absoluta, tratar todo mundo igual. Só que na igualdade jurídica ou no princípio da isonomia, não é assim. Na verdade, implementar igualdade é reconhecer que existem desigualdades que precisam ser sanadas. Parece até algo incoerente, é ou não é? Falar de igualdade e na mesma hora falar de desigualdade? Deixa eu te explicar. A lei vem e diz assim: todos são iguais. Tudo bem. Só que eu pergunto, na prática, nas relações sociais, todos estão no mesmo nível? No mesmo nível de acesso aos serviços públicos, no mesmo nível de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso ao trabalho, à moradia, ao saneamento básico? Não. Nós sabemos, né, na distribuição de rendas, nós sabemos que no seio da sociedade não há uma igualdade, há muita desigualdade social. É por isso que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Exatamente por quê? Porque o Constituinte tem ciência de que há muita desigualdade na sociedade. Então, quando a gente fala de igualdade ou isonomia, na verdade a gente está falando de uma igualdade, primeiro, uma igualdade perante a lei, em que em tese todo mundo é igual, mas da necessidade também de o Estado praticar atos visando reduzir as desigualdades sociais. O Estado precisa implementar políticas públicas visando reduzir as desigualdades sociais. Por exemplo, ações afirmativas, um exemplo, as cotas nas universidades, isso é uma forma de reduzir desigualdades sociais. Então, cuidado com isso aqui, ó. A igualdade formal é aquela igualdade abstrata. É aquela igualdade em que a lei diz que todos são iguais. Mas existe uma igualdade chamada material ou também substancial que não se conforma com a simples igualdade abstrata. Todo mundo é igual. Aqui não. Aqui exige-se, vou colocar assim, ó, exigem-se atos concretos do Estado visando o quê? Reduzir as desigualdades sociais. Reduzir as desigualdades sociais. Aqui, por exemplo, ó, políticas públicas. Como eu disse, as cotas raciais, as cotas para pessoas com deficiência visam o quê? Estabelecer, implementar uma igualdade material. São atos concretos, né, que visam reduzir as desigualdades sociais. Note que se nós parássemos na igualdade formal, o que nós teríamos? Ó, todo mundo é igual perante a lei, tá? Tudo bem. Só que na prática, como eu disse, todos são iguais? Não, não. Por isso que além da igualdade formal, nós precisamos também implementar uma igualdade material, uma igualdade em que o Estado vai procurar reduzir efetivamente as desigualdades sociais. Tudo bem? Além dessa ideia, embora venha perdendo força, o Supremo e alguns autores fazem a diferenciação entre igualdade na lei e igualdade perante a lei. Segundo parcela da doutrina, a igualdade na lei, cuidado com esse vocábulo, ó, na lei. A igualdade na lei, ela destina-se, ó, ao legislador. Então, o poder legislativo, ao elaborar a lei, não pode inserir nela, né, conteúdos discriminatórios que não tenham uma justificativa. Então, o legislador, na tarefa de elaboração legislativa, tem que respeitar o conteúdo da igualdade. Já a igualdade perante a lei, essa daqui destina-se, ó, ao aplicador da norma, ao intérprete, àquele aplicador da lei, àquele que vai, na prática, aplicar a lei, que também não pode criar discriminações não trazidas pela norma. Então, cuidado, igualdade na lei, nós vamos dirigir ao legislador. Igualdade perante a lei àqueles que vão aplicar a lei, aqueles que vão interpretá-la, colocá-la em prática. Tudo bem? Continua comigo. Aqui eu vou trazer pontualmente algumas espécies constitucionais de materialização do princípio da igualdade e da isonomia. Então, pontualmente, ó, igualdade de gênero. O artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais, destaca, em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Cuidado, não se trata de uma igualdade absoluta.
Veja que, como eu disse, a igualdade não significa que todos serão tratados exatamente igual. Na verdade, usando até uma frase, né, uma máxima do Aristóteles, ele dizia que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. O Rui Barbosa também trouxe essa ideia, né? E dizia: igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, o que eu faço? Iguais eu trato da forma A, desiguais da forma B, na medida das suas desigualdades. Então, a igualdade entre homens e mulheres é na forma da Constituição. Por quê? A Constituição vai trazer diferenciação entre homens e mulheres em diversos aspectos. Por exemplo, no campo trabalhista, nós temos licença maternidade de 120 dias, licença paternidade com um prazo bem menor. Nós temos no campo previdenciário, por exemplo, a Constituição Federal estabelece um prazo, né, diferenciado de idade e também de tempo de contribuição para homens e mulheres se aposentarem. Então, cuidado, igualdade entre homens e mulheres nos termos da Constituição. Vale destacar que essa igualdade, elas se estendem, né, na relação do casamento. Artigo 226, parágrafo 5º, diz que os deveres e os direitos referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente, né, pelo homem e pela mulher. 226, parágrafo 5º, também é um reflexo dessa igualdade de gênero. Além disso, o artigo 5º, inciso 41, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, uma proteção legal do princípio da isonomia dos direitos fundamentais. Que mais? Nas relações de trabalho, algumas citações pontuais do artigo 7º. Proibição, veja, proibição e igualdade. Proibição de diferença de salário, do exercício de funções e do critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Note, é proibido fazer esse tipo de diferenciação. É verdade que, cuidado, a isonomia ou a igualdade, como eu disse, não impede, em alguns casos, tratamento diferenciado. O que é necessário é uma justificativa razoável para que você possa fazer diferenciação. Quer um exemplo? Em tema de concurso público, em algumas carreiras, existe limitação de idade. E, embora a regra seja não pode discriminar em virtude da idade, é hoje pacífico na doutrina e na jurisprudência que algumas carreiras, por exemplo, na carreira policial, né, na área militar, por exemplo, tem sido comum, pacífico o entendimento que, a depender das atribuições do cargo, é sim justificável a definição de limite de idade. Tem que justificar e tem que ter uma lei, que regulamente isso. Tudo bem? Então, segundo, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Veja, isso aqui é o quê? Integração do portador de deficiência, igualdade material. Percebeu que a ideia aqui é implementar na prática uma igualdade? Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, e também igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador, que tem diversos vínculos, o trabalhador avulso, o trabalhador que presta serviço aí a diversas pessoas. Muito bem. Além disso, temos a ideia da chamada igualdade federativa. O artigo 19 diz que é proibido à União, aos estados, ao DF e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre eles mesmos, entre os próprios entes federativos. Temos também, no artigo 37, inciso 1º, a igualdade de acesso a cargos, empregos e funções, na medida em que o 37.1 diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis,
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e também aos estrangeiros, na forma da lei. Então, igualdade de acesso para brasileiros e estrangeiros. Para nós fecharmos o princípio da isonomia, vou trazer algumas notinhas jurisprudenciais, alguns trechos de decisões do Supremo. É na busca da isonomia que se faz necessário tratamento diferenciado. Lembra que eu te disse que a isonomia jurídica não significa que todos vão ser tratados exatamente iguais. Por quê? Porque para aplicar efetivamente a igualdade, você vai ter que fazer um tratamento diferenciado. Em decorrência de situações que exigem tratamento diferenciado, como forma de realização da igualdade. Então, como eu disse, muitas vezes, e na maioria das vezes, implementar a igualdade é exatamente implementar um tratamento diferenciado entre pessoas que se encontram em situações diferenciadas. E aí eu trago aquela máxima muito conhecida. A igualdade desde Platão e Aristóteles consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Máxima que Rui Barbosa interpretou como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém, na medida em que se igualem, e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem. Então, iguais eu trato de uma forma, desiguais de outra forma. Muito bem. Continua comigo, Cotas raciais. O sistema de cotas raciais destaca, não viola o princípio da igualdade. Lembra? Na verdade, vai implementar uma igualdade real, material. Segundo, é possível estabelecer limitação de idade em concurso público, súmula 683 do Supremo. Então, dependendo das atribuições do cargo, justifica-se a limitação de idade. O Supremo entende que é constitucional e não viola o princípio da igualdade. O que mais? Concurso regionalizado não ofende a igualdade, porque no concurso regionalizado é como se fosse um concurso para cada região. Então imagina um concurso regionalizado nos 27 entes federativos, né? Então o concurso regionalizado, a pessoa escolhe a localidade para a qual vai concorrer e é como se o concurso fosse ali, dentro daquela área. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa de uma determinada região tira uma nota menor e é aprovada, do que outra de outra região que tirou uma nota maior e não foi aprovada. E o Supremo entende que isso não fere a igualdade. Por quê? Porque o concurso regionalizado, o nome está dizendo, ele é julgado dentro de cada região e a pessoa escolhe a região para a qual pretende concorrer. E, para fechar, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidor público sob fundamento de isonomia. Súmula vinculante número 37. Então perceba, os vencimentos eles são aumentados e alterados por lei específica. Então o Supremo disse, olha, eu não posso, utilizando o argumento de isonomia, aumentar vencimento de servidor público. Não, isso é matéria de lei, é matéria que cabe ao Poder Legislativo com base na iniciativa exclusiva ou privativa de cada um dos órgãos envolvidos. Tudo bem? Certinho? Próxima aula, continuamos juntos.